Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui de volta com mais um vídeo dessa sequência sobre segurança internacional e hoje a gente quer responder a seguinte pergunta: o que é a razão de Estado e por que ela é importante para a segurança internacional? Então, esse é um tema bem importante, um tema bem relevante, porque faz parte de muitos currículos, de muitas matérias, muitas disciplinas, muitos cursos, inclusive, de bacharelado e áreas de pesquisa diferentes, né? Mas geralmente ela não é bem trabalhada, né? Geralmente quando a gente fala de razão de Estado, e isso a gente encontra em vários livros, né, em várias fontes que falam sobre isso, principalmente na área de segurança internacional, há uma tentativa de retomar de uma forma ou de outra aquilo que vários pensadores, vários filósofos falaram sobre a razão de Estado, né? De uma forma ou de outra ao longo da história do pensamento político ocidental, principalmente. Essa é uma ideia bem ocidental que eu vou trabalhar, que eu quero trabalhar aqui um pouco hoje, né? Então, a gente percebe que geralmente essa discussão está relacionada mais à percepção daquilo que falou principalmente o Maquiavel, o Nicolau Maquiavel, filósofo italiano, né, ali do século XVI, escreveu O Príncipe, Ensaio sobre a Década de Tito Livio, enfim, outras obras, pensando justamente a questão da política e trazendo um pouco essa discussão sobre a racionalidade do Estado, mas também o Breviário Político do Cardeal Mazarin, enfim, ou algumas outras obras que vão surgir, principalmente nesse período, mas que vão ser revisitadas ou vão ser contestadas ao longo de um certo tempo, né? Então, e que vão debater principalmente essa ideia de razão de Estado, né? Mas geralmente a gente entende isso como ação política, né? Ou seja, a gente tende a traduzir de uma forma não muito bem feita a figura do príncipe do Maquiavel como o governante, né? E a gente não usa muito bem essa leitura, a gente não faz um contexto muito histórico, né? Ou seja, a gente trabalha como se o presidente atual fosse esse príncipe do Maquiavel, sendo que são contextos históricos, geográficos, sociais muito diferentes. É, então, né, tem inclusive por aí, né, tinha antes da pandemia nos aeroportos, principalmente, o príncipe para executivos, né, Maquiavel para estratégia para homens de negócios, enfim, você tinha essas figuras, né, tentando pegar todos esses conhecimentos e traduzir em como você se dá melhor dentro do mundo corporativo, alguma coisa assim, né? Então, traduzindo mais ou menos como estratégia, como manipular as pessoas, como governar as pessoas, como obter seus resultados e tudo mais. Sendo que, na verdade, a base do pensamento, não só do Maquiavel, mas do Mazarin, do Leibniz e de outros pensadores que nesse período aí entre os séculos XVI e XVII, chegando quase no XVIII, embora no XVIII a gente já chegue na discussão sobre o iluminismo, vão desenvolver essa noção de razão de Estado, né, de pensar esse Estado, de pensar essa construção, pensar a política, né? Eles estavam saindo de um período histórico marcado pelo feudalismo e, portanto, pela divisão dos governos, né? Não havia um governo central, havia vários tipos de governos, tanto das coisas como das pessoas, né? Havia uma pluralidade, um certo pluralismo jurídico, de uma forma ou de outra, que existia na Idade Média, a partir do qual a vida e cotidiano das pessoas eram governados a partir de diversos e diferentes pontos, né? É, a vida cotidiana ela era pautada pela lógica da natureza ou da comunidade. A vida política, entre aspas, né, a relação com o Estado, né, com as estruturas políticas, de uma forma ou de outra, estava relacionado aos deveres, geralmente marcados pelas estações do ano ou por atividades em períodos, como atividades como obras públicas e tudo mais. A esfera moral ela era governada pela igreja, né, principalmente. Então, como se comportar era algo de cunho religioso, né? E o que acontece com o início, né, o processo de centralização dos estados na Europa, a partir do século XV, é a necessidade do governo central de concentrar, né, todos esses governos num só âmbito, né? Porque o surgimento do Estado moderno, ele é o surgimento de um Estado moderno territorial. Esse é o termo que a gente usa, né? Então, o Estado enquanto estrutura política e o Estado da coisa pública, né? Da res publica em latim, né? Então, o Estado como elemento, como estrutura política, né? Ou como entidade política, digamos assim, o Estado da coisa pública com inspiração moderna, então derivando de alguns preceitos da modernidade,
como racionalidade, como cálculo, como materialidade, né, como raciocínio, pensamento humano e tudo mais, e não pensamento divino, não pensamento mágico e tudo mais, como era anteriormente, embora, claro, né, eu estou resumindo aqui e mostrando como que eles pensavam isso nesse período, então com vários traços dessa modernidade, né? E por fim, territorial. Então, Estado moderno, territorial. Ou seja, a forma como esse Estado vai prevalecer sobre as outras forças é através do domínio e do controle do território. Né? Então, chegando até todos esses lugares. Né? E aí que surge justamente essa noção de razão de Estado. Porque, vejam, quando a gente fala de razão de Estado, a gente geralmente traduz em teoria política, né, justificativas de medidas de exceção, justificativas de formas de sobrepor o Estado de Direito e tudo mais, que foi o que aconteceu muito, aí principalmente no século XX, pelos regimes totalitários e autoritários. Um regime, quando ele quer se instalar como uma ditadura, ele justifica que é pela sobrevivência do Estado, pela sobrevivência da nação, pela integridade territorial e tudo mais, e aí vai minando os direitos das pessoas. Né? Então, aí surge, de uma forma ou de outra, a razão de Estado como motivação, como razão. Né? Então, o Estado ele aparece como o Estado ele aparece como elemento fundamental para tomada dessas decisões de exceção. Né? Só que, ao mesmo tempo, essa tomada de decisão tenta se apresentar como racional. Ó, eu só estou fazendo isso como uma resposta. Né? E os governos totalitários, os governos autoritários, eles tendem a se apresentar também como uma contra-revolução, né? Ou seja, para impedir algo de acontecer, então eu tenho que tomar essas iniciativas. Né? E a gente vem enxergando isso de uma forma muito clara, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil e em outros países do mundo. Né? Ou seja, na Hungria, recentemente, o parlamento votou, o parlamento húngaro votou pela sua própria suspensão em razão da Covid-19. Então, percebam que parece ser racional, parece ser lógico. Né? Então, dentro dessa lógica, bom, a Covid é uma emergência, eu tenho que resolver a Covid, então vamos suspender o parlamento, dar o poder ao governo executivo central. Só que isso é altamente perigoso, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. E logo em seguida, né, a gente começa a perceber as intenções, as intencionalidades por trás dessa suspensão, porque logo em seguida a primeira iniciativa não foi com relação à saúde pública, foi com relação à redução dos direitos da comunidade transgênero na Hungria. Então, a gente enxerga de que forma que isso vai evoluindo, de que forma que isso vai sendo utilizado para instrumentalizar interesses que não seriam possíveis anteriormente. O Michel Foucault ele tem um livro muito importante para essa análise chamado Segurança, Território e População. Nesse livro, ele vai construir justamente essa visão de como que a razão de Estado vai se construindo. Né? E ele coloca que a razão de Estado ela tem como base o pensamento político estratégico. Né? Então, há uma situação aí a ser apresentada, há uma motivação aí principal, que é justamente essa concentração do poder no governo central. Né? Como que eu vou conseguir governar de longe? Isso, inclusive, é uma das grandes preocupações do James Scott no livro dele, Seeing as a State, Vendo como um Estado. Né? Como que eu passo a governar de longe? Como que eu posso administrar, por meio de uma burocracia civil, uma burocracia militar, um território grande, né, relativamente grande, com uma população grande, diversa e tudo mais. Né? Aí vem o direito também como um elemento fundamental, né, e a expansão do direito pelo território como algo relevante. O Foucault ele vai falar o seguinte, bom, o Estado ele vai servir então para esses pensadores e para os governantes desse período, aí dos séculos XVI, séculos XVII, como base do pensamento político estratégico. E essa base do pensamento político estratégico é justamente como que os estados vão reagir. Primeiro, ao sistema internacional, né, porque aí, a partir de 1648, a gente tem a consolidação desse sistema internacional de estados soberanos, sem a sobreposição do Império Sacro Império Romano Germânico sobre as outras unidades políticas. Né, a gente tem um avanço nesse sentido, na formação de um regime que seria visto como anárquico por alguns e tudo mais. Então a gente vê justamente o Estado sendo importante para a perspectiva externa, mas também para a perspectiva interna. Né? E o Estado vira uma base principal para a atuação desses governos. E essa razão de Estado, ela deriva, segundo Foucault, de dois âmbitos. Né? Primeiro, o Estado como princípio.
Eu devo governar o Estado pensando não com a minha cabeça, mas com a cabeça do Estado. Porque a gente percebe, por movimentos muito recentes, quão problemático é governar um país por questões morais. E a gente enxerga isso, por exemplo, em política externa. Se eu começo a adotar uma política externa num país que é pautado nos meus preceitos morais, pode ser que meu país sofra muito. E isso que o Brasil está fazendo com a China, recentemente com a Rússia, né? Enfim, com esses países, com o Irã, enfim, países que, eu vou atacá-los porque eu não gosto deles, né? Que o ministro Ernesto Araújo tem feito bastante no Itamaraty, também outros ministros como Abraham Weintraub e por aí vai. Quando a gente percebe essa condução moral da política internacional, a gente percebe que o país acaba sendo prejudicado como um todo, né? Porque há questões morais, mas há questões materiais também. O governo Bolsonaro, por exemplo, fala muito mal da China, que é o nosso maior comprador e para quem de quem a gente mais compra coisas no mundo, né? Então, há um problema de guiar uma política externa a partir de preceitos morais, o que não justifica adotar uma política extremamente realista, pragmática, sem valores e tudo mais, né? Como advocaria, por exemplo, o Henry Kissinger no caso dos Estados Unidos, né? Mas eu só quero apontar que quando a gente eleva a moralidade para a questão de política externa, o país acaba sendo prejudicado. Também na questão interna, né? Porque quando eu vou governando a partir da moral, eu vou governando a partir de um caráter privatista. E a gente tem uma outra lógica de privatização do Estado, que não é a venda do Estado para o mercado de capitais ou para o mercado financeiro, ou enfim, para a empresa, redução do papel do Estado na economia, mas uma privatização moral, em que só os próximos estão dentro dessas estruturas, né? E isso é muito prejudicial, porque quando isso aconteceu, como mostra o Reinhard Koselleck no Crítica e Crise na Europa, isso levou à guerra civil, né? Eram os católicos que não permitiam os huguenotes protestantes de existirem na França, são as expulsões dos judeus da Península Ibérica, são todas as guerras de religião que levaram à Guerra dos 30 Anos na Europa e à devastação e à morte de um terço da população daquele país em meio à guerra, anomia, conflito e tudo mais, né? E por que eu devo fazer isso? Né? Por que eu devo governar o Estado com a cabeça do Estado? Porque o Estado, segundo Foucault, na razão de Estado, o Estado mesmo tem que ser o objetivo estratégico. Então o benefício não pode ser para mim pessoalmente. O benefício tem que ser para o Estado. O benefício tem que... O meu objetivo é, e essa é uma frase do próprio Foucault no texto, governar um Estado para que haja um Estado. Né? Ou seja, eu tenho que governar bem um país para que esse país continue existindo no futuro. Porque se eu elevar a minha moral a percepções da coisa pública, daquilo que é da cidadania, daquilo que é de toda a população, o que acaba acontecendo é que o meu país, a minha população, o meu território acabam sendo prejudicados no longo prazo. E a própria situação e existência desse país acabam sendo colocados em risco, né? Então, acho que a ideia é discutir a razão de Estado e acho que principalmente discuti-la a partir de uma perspectiva democrática, de como que essa ideia de razão de Estado pode nos ajudar a construir e fortalecer instituições democráticas cada vez mais, pode ser um bom ponto de partida e de discussão. Tá bom, gente? Se ficou alguma questão em aberto, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, por favor, deixem aqui nos comentários, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, apertem o sininho aqui para receber as nossas notificações e vejo vocês por aí. Até mais!